Olá, bom dia. A microcefalia é o resultado de um crescimento anormal do cérebro que pode ocorrer no útero ou na infância. Em geral, não há tratamento específico, apenas sintomático e de suporte. O Ministério da Saúde declarou emergência sanitária nacional devido a um surto no Nordeste brasileiro de nascimento de bebês com microcefalia. Só no Rio Grande do Norte foram registrados mais de 70 casos. E para compreender esse estado de emergência, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com o Kleber Luiz, que é infectologista, e temos também a participação do coordenador do Sinteste RN, Ricardo Lago. Bom dia, doutor Kleber. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Doutor Kleber, a que se deve esse crescimento anormal do cérebro das crianças e por que atinge os fetos ou crianças? O que acontece é que algum agente, geralmente infeccioso, né, um vírus ou um parasita, ele vai atacar a mãe, produzir uma doença, em geral uma doença leve na mãe. Esse agente infeccioso cai na corrente sanguínea, invade o útero, ultrapassa uma barreira chamada barreira placentária, que é um mecanismo de proteção daquela criança, ultrapassa essa barreira, invade o feto e lá cai na corrente sanguínea do feto, chega até o sistema nervoso, ou o cérebro do feto, e esse cérebro está em crescimento, ele está se proliferando e produzindo órgão. E aí esse agente infeccioso vai lá, bloqueia ou destrói a formação desse órgão, de forma que o cérebro não cresce, e como o cérebro não cresce, a cabeça da criança não cresce. E isso é o que vai gerar a microcefalia. Não são os ossos do crânio que estão doentes, mas é o cérebro que foi afetado. Doutor, como a microcefalia se classifica e quais são suas características? A classificação da microcefalia, existe uma microcefalia como se fosse natural. Famílias podem ter a cabeça pequena e isso não afeta em nada o desenvolvimento das pessoas. É uma situação bastante rara de acontecer na medicina. A outra microcefalia é uma microcefalia que ocorre em virtude de uma infecção. Então tem uma microcefalia vera e outra microcefalia que é em virtude das infecções. Basicamente, assim, não há uma grande classificação das microcefalias. A microcefalia seria, então, toda criança que nasce com o tamanho da cabeça menor do que uma média esperada para a idade gestacional e para o peso da criança. Então a gente pode caracterizar que a microcefalia seja uma doença em si, ou um sinal que possa desenvolver uma doença. Ela já é uma doença em si, porque ela já marca, né, se uma vez verificado pelo pediatra que aquele crânio, que aquela cabeça é microcefálica, isso já é uma doença em si. O que resta saber é o que foi que gerou essa microcefalia. E aí o desenvolvimento, digamos assim, a criança vive normalmente, mas com a questão da microcefalia, o cérebro que não desenvolve. O que acontece é que o cérebro não desenvolve. Em algumas crianças existem calcificações, depósitos de cálcio no cérebro da criança, o que prejudica mais ainda. E na grande maioria das vezes o cérebro está cheio de água, do líquor, né? Como se fosse, o cérebro encolhe, não só ele não cresce, como ele encolhe, e há um acúmulo de líquidos dentro do cérebro, gerando um dano realmente muito significativo no desenvolvimento da criança. Tá, doutor. E que doenças genéticas causam a microcefalia e por quê? Algumas doenças genéticas podem causar algumas síndromes, né? Habitualmente essas síndromes elas são causadas por um erro do DNA da pessoa. Não tem uma causa objetiva, mas é um evento muito raro realmente na medicina. Nós temos aqui, desde o ano 2010 até o ano 2014, uma média de... Tem ano que não acontece nenhum caso de microcefalia, ou no máximo 4 casos por ano. Realmente é um evento muito raro. Nós temos muitas crianças que nascem no estado do Rio Grande do Norte por ano, e a microcefalia de fato é um evento muito raro, quando de causa genética ou mesmo infecciosa. Então, somente agora que teve, então, essa epidemia de casos de microcefalia. Atinge a mãe, desenvolve uma certa doença que não chega a afetar, ela afeta o bebê. É a questão das defesas do organismo do bebê que são baixas, que não acontece. Pode realmente agravar essa situação, doutor? Certamente, certamente. A criança ainda no útero materno, ela é extremamente vulnerável. Se ela é atingida por uma infecção, ela pode falecer
ou nascer com um defeito muito grave. Por isso que existe essa barreira, chamada de barreira placentária. A placenta, que é aquela camada que recobre a criança, ela funciona como um mecanismo de proteção. Mas alguns agentes infecciosos são capazes de ultrapassar essa barreira e gerar um dano na criança. Em especial, depende do tipo da infecção, mas habitualmente as infecções mais graves vão ocorrer no início da gestação, quando aquele feto está produzindo o desenvolvimento dos seus órgãos, do coração, do fígado, né, do cérebro, dos olhos. E nesse momento que esse órgão está sendo gerado e está em crescimento, é que ele vai ser afetado pela infecção e vai ser comprometido. Isso depende também da nutrição da mãe, uma mãe bem alimentada, uma mãe mal alimentada, bem nutrida, para o nível de ataque, digamos assim, ao feto? No caso da zika, não. Independe do estado nutricional. Agora, certamente, uma mãe que usa álcool, que bebe muito, ou que fuma muito, ou que faz uso de drogas ilícitas, cocaína, por exemplo, certamente ela tem um fator a mais para aumentar a chance de dano sobre o feto. Mas se a mãe for obesa ou se for magra, não vai afetar em relação à zika. E a que nível, Dr. Kleber, no desenvolvimento da criança pode ser maior ou menor, ou não há isso? A gente não tem todas as respostas ainda. O que se observa nesses casos que têm ocorrido, mais de 1000 casos já no Brasil, é que as mães que tiveram o zika muito no início da gravidez, a lesão parece ser um pouco mais intensa. As mães que tiveram zika no avançar da gravidez, a lesão é menor, mas obviamente que a gente tem que aguardar um período de pelo menos 5 anos para saber exatamente o que vai acontecer com essas crianças. Uma mãe que teve zika, automaticamente a criança terá microcefalia? Há uma chance muito elevada. As pesquisas estão revelando que a chance de uma mãe que teve zika passar a doença para o seu filho e o filho nascer com algum tipo de problema é muito alto. É bem mais alto do que as outras doenças conhecidas que é capaz de produzir doença no feto, como por exemplo a rubéola, a infecção por um vírus chamado citomegalovírus, a infecção por um germe chamado toxoplasma. Então, essas doenças são capazes de produzir manifestações graves no feto, mas parece que numa intensidade menor que o zika. É uma chance muito alta. Acompanhamento pré-natal nessa fase, digamos, uma mãe detectada seria fundamental? Ou não tem o que se fazer? Só esperar? Na prática, se você detecta uma má formação cerebral, por exemplo, uma microcefalia, o que o obstetra, né, quando faz aquele exame chamado ultrassom, vai detectar que o tamanho da cabeça da criança não acompanha o tamanho do corpo. Não teria um exame clínico, assim, sorológico com relação a isso não, né? Tem que ser esse exame da questão da cabeça. Para detectar o defeito na criança, tem que ser feito a ultrassonografia, no sentido de ver a proporção. Então, na hora que o ultrassonografista estiver fazendo o exame, ele é capaz de avaliar se o tamanho do corpo da criança é compatível com o tamanho da cabeça. Se, por exemplo, uma criança, habitualmente ela nasce ao final de 40 semanas, entre 38 e 40 e poucas semanas de gestação. Vamos supor que a mulher faça o ultrassom na 30ª semana. Então, se a criança tem um corpo de 30 semanas e uma cabeça de 24 semanas, estaria diagnosticado uma microcefalia. E aí não teria, digamos assim, como a gente fala, não tem o que fazer, só esperar. Sim, não há um medicamento que possa ser feito, embora todo mundo, os médicos estão fazendo um esforço muito importante, no sentido de compreender a doença e observar se há algum ponto vulnerável aonde se possa fazer algum tipo de medicação, já que existem vários remédios contra os vírus, né? Hoje o arsenal terapêutico é muito grande, medicações de fácil manejo, e agora a gente está nessa busca, né, junto com vários colegas, de encontrar um ponto vulnerável do vírus que possa ser instituído um tratamento ou após o nascimento ou mesmo intraútero. Então, hoje, de fato, a gente não tem o que fazer, mas a expectativa e a busca de todos é que se encontre um remédio que possa ser administrado àquela gestante no sentido de intervir na capacidade do vírus de produzir malformações. Bom, o Diálogo Plural vai para o seu primeiro intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí.
Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a microcefalia com o infectologista Kleber Luiz e com o coordenador do Sinteste RN, Ricardo Lago. Dr. Kleber, aqui no Rio Grande do Norte já detectaram mais de 70 casos, né, e na Paraíba também, em Recife, no Nordeste. Tem mais alguma notificação suspeita que se coloca fora dessa região? Como é que está se comportando isso? Bem, a doença tem se comportado, a microcefalia, quase que acompanhando aonde ocorreu a Zika. A doença claramente começou no Nordeste. A gente acredita que a partir do segundo semestre do ano de 2014 começaram a acontecer os casos de infecção clinicamente manifesta pelo Zika vírus. Isso atingiu um pico no primeiro semestre do ano de 2015. Março, abril, foram o grande número de pessoas atendidas com coceira, com manchas no corpo, com febre, com inflamação nos olhos. E essa doença, então, foi percebida nos estados do Nordeste, em seguida, principalmente em Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Depois ela se expande para o Ceará, para o Piauí, Maranhão, e desce também, acometendo Alagoas, Sergipe e a Bahia. Não atingiu, por exemplo, de forma muito contundente a região centro-oeste. O estado do Mato Grosso do Sul não registrou casos de Zika e, consequentemente, não está registrando casos de microcefalia, mas a doença, então, atinge o Rio de Janeiro e, certamente, São Paulo, já num estágio mais tardio, quando, de fato, a transmissão dessas doenças diminui a sua intensidade. De forma que se explica porque há uma percepção muito grande dos casos de microcefalia no Nordeste e um menor número de casos no Sudeste do país. Mas, certamente, já nas últimas semanas, já se começou a perceber um aumento significativo de casos, tanto no estado do Rio de Janeiro e também no estado de São Paulo. Mas parece que é uma coisa ainda menos importante do que no Nordeste, mas a expectativa é que venha a aumentar. Ok, doutor. Qual a gravidade desse quadro no Nordeste? Ele é mais acentuado do que em outras regiões e por quê? Em outras regiões onde ocorreu a epidemia de Zika, por exemplo, na Polinésia Francesa, havia uma pergunta forte que a gente não entendia bem, por que não aconteceu esses casos na Polinésia Francesa, já que eles tiveram uma epidemia de Zika nos últimos anos lá. Entretanto, as publicações agora de novembro e uma investigação mais apropriada revelou que lá eles tiveram casos de microcefalia relacionados ao Zika, mas as crianças não chegaram a nascer, porque na França existe um regime diferente do nosso, onde crianças com malformações são abortadas. O aborto na França é mais livre do que aqui no Brasil, a legislação do Brasil é muito restritiva quanto a isso. Então essas crianças foram abortadas e o surto lá então foi de aborto por malformação, por microcefalia e não o nascimento de crianças doentes. Então isso representa uma gravidade, certamente uma epidemia de uma gravidade comparável somente à infecção pelo HIV, porque as pessoas nascem, as criancinhas já nascem muito graves, doentes, e do ponto de vista médico a gente fica completamente de mão atadas no sentido de fazer uma intervenção para reverter esse dano que já está estabelecido. Os exames de tomografia da cabeça dessas crianças realizadas, por exemplo, aqui em Natal, no Hospital Universitário Onofre Lopes, revela realmente uma lesão muito extensa e praticamente fora de qualquer possibilidade terapêutica, no sentido de reverter esse dano. Claro que essas crianças, está sendo montado toda uma estrutura com a universidade, Secretaria Estadual, Municipal de Saúde, o secretário estadual e municipal de saúde, eles têm realmente se empenhado no sentido de dar um apoio, primeiramente às crianças, no sentido do acolhimento e de conduta médica, de tratar essas crianças e certamente estimulá-las profundamente para que se consiga estimular esse cérebro, a parte que foi lesada, porque existe uma plasticidade cerebral que pode ser ainda reaproveitada nessas crianças. E também o apoio às famílias, né? Elas têm sofrido bastante com essa situação. Doutor Ricardo, o senhor falou uma coisa interessante,
doutor Ricardo, doutor Kleber, desculpe, Ricardo é nosso amigo aqui do Sintec, sobre essa questão do aborto lá na França, da liberalidade da lei. Aqui, como se colocou, é uma coisa bem mais restrita e existe, geralmente, a gente sabe, digamos, uma cortina de fumaça com relação ao aborto clandestino. Será que isso aqui não poderá causar também clandestinamente, claro, oficialmente não vai se colocar, mas poderá causar um transtorno maior com relação a isso? Pode-se aumentar a questão do aborto clandestino? Eu não sou especialista em aborto, não é? Nem faço tratamento diretamente de mulheres grávidas, mas penso que o nosso aborto não se dá por má formação. O nosso aborto se dá por gravidez indesejada. Então as mulheres engravidam, não querem ter aquele filho e procuram clínicas clandestinas de aborto, que a gente sabe que é possível que existam clínicas que façam esse tipo de trabalho. Por má formação, não. Por má formação, não. Até porque quando houver a percepção da má formação do cérebro dessas crianças, habitualmente já se passaram várias semanas da gestação e penso que é uma coisa muito constrangedora para nós aqui do Brasil fazer um aborto num feto grande. Isso penso que não é uma realidade. Geralmente é a gravidez indesejada, bem no comecinho da gravidez, onde o feto é bem pequeno, que as clínicas fazem esse tipo de aborto. Mas certamente isso vai cair em discussão, porque há grupos que pensam diferente, grupos a favor e grupos contra o aborto. E aí, claro, é a sociedade civil que deverá decidir, como decidiu sobre o abortamento dos anencéfalos. Eu queria também perguntando nesse ponto, vamos dizer, isso só acontece dessa malformação, da microcefalia, quando a mulher está grávida, não é isso? Não existe nenhum vínculo, vamos dizer, da mulher ter adquirido a doença e logo após a doença de engravidar, tem alguma correlação? Pode ocorrer uma correlação? Tem a zika, engravidou no meio sem saber. Isso. Essa é uma pergunta que a gente não tem a resposta absoluta ainda, mas existem casos aqui do Rio Grande do Norte que a mulher teve zika até cerca de um mês antes da concepção. Então, ela teve mais ou menos em torno do Natal, ela teve a zika, né? A data da última menstruação foi no início de janeiro, e a gente entende que a concepção, quer dizer, o momento em que o espermatozoide encontrou o óvulo, que a criança foi gerada, aconteceu mais ou menos em torno do dia 10, dia 15 de janeiro. Como pode ocorrer isso? O Zika é um vírus que ele é introduzido na pessoa após a picada do mosquito. Após a picada do mosquito, ele tem uma proliferação na pele. Dali ele vai para um linfonodo, que é um gânglio, que as pessoas conhecem como glândulas, que a gente tem, às vezes, atrás da orelha, na axila. Ele vai para ali, prolifera novamente, e de lá ele cai na corrente sanguínea. Então fica circulando, nesse momento que circula, as pessoas têm febre, inflamação nos olhos, manchas, coceiras, e é possível que ele então dali ele caia num santuário, que pode ser uma articulação, pode ser o útero materno, né, o útero da mulher, e a próstata no homem. Alguns casos de homens que têm zika e que algumas semanas após, mesmo tendo ficado curado, esse homem começa a eliminar junto com o esperma sangue. Então chama-se hematoespermia, e caracterizando que o vírus fica na próstata e pode ter uma eliminação mais prolongada, mesmo que o indivíduo tenha se curado da doença. Então a gente acredita, né, e são hipóteses ainda, que a mulher pode ficar com esse vírus ainda no útero, e mesmo que ela engravide semanas após o episódio da doença clinicamente manifesta, ela pode gerar uma criança com problemas. Isso são hipóteses, porque algumas mulheres não tiveram a zika exatamente durante a gestação, mas antes de engravidar, um período curto de 3, 4 semanas antes. Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo, o Diálogo Plural volta daqui a 30 segundos, e eu vou deixar até uma perguntinha para o doutor Kleber responder no próximo bloco. Quais são as causas desse possível surto aqui no Nordeste? Voltamos em 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a microcefalia com Kleber Luiz, que é infectologista, e contamos também com a presença de Ricardo Lago, que é coordenador do CITEST-RN. Dr. Kleber, eu deixei uma pergunta no bloco anterior sobre a questão da causa do surto que está acontecendo aqui no Nordeste. E uma perguntinha assim, como é que ele chegou aqui? Foi um legado da Copa do Mundo? A gente acredita que, como os primeiros casos começam após a Copa,
que certamente foi nesse momento onde alguém, certamente, que tinha o vírus na corrente sanguínea, chega até a nossa região e é picado pelo mosquito, e a partir daí começa a proliferação do Zika vírus. Essa é a crença, pelo menos as pesquisas têm mostrado isso, porque a gente tem uma criança aqui no nosso estado que nasce com microcefalia em 19 de março. Então, se ela nasceu em 19 de março, né, ela foi gerada a partir do início do segundo semestre do ano 2014, e a mãe, com 12 semanas de gestação, teve as manchas no corpo. Então, esse é o caso mais antigo, essa criança já tem 9 meses, é o caso mais antigo de microcefalia relacionado ao Zika vírus. E o surto aqui do Nordeste, doutor? Como o que você acha? É porque é seca a água, já que é um mosquito, e isso aí pode trazer isso, pode ser um vetor? Certamente, porque na medida em que esse mosquito, houve um agravante. O mosquito era inicialmente somente o Aedes aegypti, que sempre viveu aqui na nossa cidade. E a gente tinha o Aedes albopictus, que é um primo irmão do Aedes aegypti, que vivia nas matas. No Parque das Dunas, por exemplo, sempre teve Aedes albopictus. Ninguém consegue entender bem por quê, mas o Aedes albopictus ele invadiu as cidades. Então a gente tem agora, dentro da cidade de Natal, por exemplo, tanto o Aedes albopictus quanto o Aedes aegypti. Isso que aconteceu praticamente em todo o Brasil. Então o Aedes albopictus é um fator a mais da presença do mosquito. Então nós temos, na verdade, 2 mosquitos. E o Aedes albopictus é um excelente transmissor de várias doenças. Nesse sentido, então, a população grande de mosquito dentro da cidade é o principal fator determinante do surgimento de epidemias de dengue, do chikungunya e também do Zika vírus. O mosquito é extremamente domiciliado, ele está absolutamente adaptado à residência das pessoas, então ele está dentro da nossa casa. Nesse sentido, o controle do mosquito só pode ser feito se toda a comunidade, se toda a sociedade se conscientizar de que não pode deixar o jarrinho com água, não pode deixar um tonel aberto, um balde, uma garrafa PET. Onde houver a possibilidade do acúmulo de água, haverá a possibilidade de proliferação do mosquito. E aí vem a questão da água, que a gente está vivendo uma crise hídrica sem precedentes. E aí as pessoas sabem que necessitam acumular água. Então elas colocam água em qualquer recipiente possível, né? Um tonel, e se esse tonel fica aberto, não tem a menor dúvida. A fêmea do Aedes, né, vai chegar lá e vai pôr os ovos, porque é da natureza dela se reproduzir. E ao se reproduzir, mais mosquitos nascerão e eles vão buscar o sangue dos humanos para se alimentar. E nessa busca vai transmitir, porque o ovo do mosquito da dengue já nasce contaminado. Então há uma transmissão que a gente chama de transmissão transovariana. Então a fêmea do mosquito que esteja contaminada já põe os ovos contaminados, fechando o ciclo. Então é um modo contínuo. Não tem como você eliminar a transmissão, a não ser que você corte a presença do mosquito. Doutor, aí isso também passa pelas políticas, tá, de saúde básica, que a gente sabe que é uma das maiores deficiências do nosso país, né? E muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas, os órgãos oficiais passam a dizer que a responsabilidade é da população. Mas se não há uma campanha com agentes da rua, tal, isso não acontece, né? Não chega a ter a questão de acabar mesmo com essas coisas, ou diminuir. Então, diante disso, a gente já sabe que a microcefalia ela não tem cura. Mas qual o tratamento dado a essa criança que nasce com a microcefalia? Respondendo à primeira pergunta, assim, a responsabilidade eu penso que é da sociedade como um todo. O gestor, cabe ao gestor, ao governo municipal, estadual e federal, coordenar as ações. Porque é ele quem tem esse poder de coordenar as ações de controle do mosquito, incitar a população. Né? A gente conhece várias marcas que são líderes de vendas, né, no comércio, mas eles não deixam de fazer propaganda. Né? Existe uma marca de refrigerante que todo dia sai a propaganda do refrigerante, ainda que seja um líder de vendas. Então, ainda que a gente imagine que as pessoas saibam controlar a doença, deve-se sair muitas e muitas ações de propaganda, de comunicação nas escolas, nas universidades,
para a população em geral sob o controle do mosquito. Somente assim é a única saída. Agora, claro que tem que ter o compromisso, né, o compromisso para da população, por exemplo, de abrir as casas, facilitar a entrada do agente, para que possa ser feito o controle. Basta que uma casa fechada com recipiente de água para que o bairro não se livre da presença do mosquito. Quanto à ação do cuidar dessas crianças, é um cuidar complexo, né? O tratamento para o dano cerebral instalado não tem, mas existe todo um suporte. Por exemplo, algumas crianças necessitam de uma nutrição especial, porque o restante do corpo funciona normalmente. Então, tem que, às vezes, até mesmo fazer tipo de cirurgia para ficar alimentando essa criança diretamente no estômago. É uma medida. Certamente não existe nenhum sistema de saúde preparado para enfrentar uma epidemia dessa natureza, mas vai ter que ser montado. E penso que o que a gente percebe, pelo menos no Rio Grande do Norte, é um compromisso dos gestores no sentido de organizar essa assistência a essas crianças que vão ter que ser tratadas. Não tem como, você não pode entregar a própria sorte a essas crianças ou a família. E a família que não tem condições até de cuidar, alguém vai ter que dar esse suporte também, né? Questão financeira, né? Que é um tratamento, acho que seja caro, talvez. O tratamento em si, ele não é caro. Mas, por exemplo, penso que essa mãe não pode deixar essa criança numa creche sem que haja um cuidado especial. Então, a creche, onde essa criança vai ser colocada, tem que ter pessoas treinadas no tratamento da microcefalia. Penso também que essa mãe vai dizer, vamos imaginar que essa mãe seja uma diarista. Com quem ela vai deixar essa criança sequelada para cuidar? Vai comprometer o seu trabalho. Se ela for uma professora, vai comprometer. Se ela for uma médica, ela vai ter que dedicar horas ao cuidar dessa criança e vai comprometer. A mesma coisa com o esposo, não é? Então, quem vai cuidar dos outros filhos? Porque é uma criança que haverá dificuldade de falar, de se comunicar, ela não vai andar, não é? Então, o cuidar vai ser 24 horas ao dia. Não é uma coisa simples. Doutor Kleber, se coloca assim, e o próprio veio através do Ministério da Saúde, alguns dizendo assim, não é bom engravidar nesse período. É isso mesmo? Penso que sim. Essa é uma recomendação, até que a gente consiga entender o que está acontecendo nesse assunto microcefalia, o comportamento da doença, a dimensão da epidemia, a intensidade das sequelas. Penso que seria uma boa recomendação, concordo com o Ministério da Saúde, com essa recomendação que não engravidem, né? Vamos aguardar para que a gente não aumente o dano. Porque a cada grávida que tem a zika e que nasce uma criança com microcefalia, a gente vai ter um problema de difícil solução por vários anos. Então, a recomendação procure a unidade de saúde, discuta com o médico do planejamento familiar ou com a enfermeira do planejamento familiar, né, o uso da camisinha, o uso do anticoncepcional. Isso tem que ser discutido de forma aberta, para que aquela adolescente, aquela jovem, aquela adulta não venha engravidar, pelo menos nesse momento. Dentro do município de Natal, quais são as medidas adotadas pela Secretaria? Agora a gente só tem, acho que, 30 segundinhos para acabar o nosso programa. Rapidinho, doutor Kleber. Bem, as medidas às vezes está sendo feita uma parceria com o Estado, né? Então, criando-se linhas de encaminhamento para essas crianças e, em especial, linhas de realização de exames complementares complexos. Doutor Kleber Luz, que é infectologista, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigado. Ricardo Lago, que é coordenador do Sinteste RN, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Sempre à disposição, companheiro. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.